Olá, turma! A aula de hoje nós vamos falar sobre os números complexos. Nós vamos identificar o surgimento dos números complexos através da resolução de uma equação quadrática. Depois disso, nós vamos observar algumas propriedades, alguns conceitos dentro dessa teoria. Vamos analisar alguns casos, algumas formas de representação de um número complexo. E é claro, a gente vai trabalhar com as operações soma, subtração, multiplicação e divisão desses números nas mais variadas representações. Vamos lá! Então, para começar o nosso estudo, vamos considerar a equação quadrática x² menos 2x mais 5 igual a zero. No momento que nós resolvemos essas equações, pelo método de Bhaskara, nós temos aqui 4 menos 4 que multiplica 5, portanto, o delta nesse caso é menos 16. E aí, quando o delta é negativo, nós concluímos que não existe uma raiz real. Contudo, esta raiz, ou estas duas raízes, x' e x², elas existem como número complexo. Nesse caso, x vai ser igual a menos b, portanto 2, mais ou menos a raiz quadrada de menos 16, dividido pelo dobro do a, que é 2. Então, nesse momento, nós paramos o nosso estudo, analisamos um pouco melhor a raiz quadrada do menos 16. Menos 16 é a mesma coisa que menos 1, que multiplica o 16, e, portanto, nós vamos ter sempre uma raiz negativa, como sendo a raiz quadrada do número menos 1 vezes a raiz quadrada do número propriamente dito. Então, nesse caso, é a raiz quadrada do menos 1 vezes a raiz quadrada do 16. E nesse caso, a raiz quadrada do menos 1, vamos deixar assim por enquanto, raiz quadrada do 16 é 4. Então quer dizer que quando nós temos a raiz quadrada de um número negativo, nós sempre teremos a versão positiva desta raiz quadrada, que está aqui, multiplicada pela raiz quadrada do menos 1. A matemática chamou a raiz quadrada de menos 1 da unidade imaginária, geralmente utilizando a letra I para a unidade imaginária ou a letra J. Eu vou utilizar a letra J porque esse curso foi modelado para o curso de Engenharia Elétrica. E nesse curso, a letra I é reservada para a corrente elétrica. Então, nós vamos usar a letra J como sendo igual à raiz quadrada de menos 1, representando a unidade imaginária. Essa unidade imaginária, ela é a unidade que dá origem a números complexos. Então, todo número complexo que envolve a letra J é, de fato, um número na forma complexa, né? Por exemplo, 2 mais 3J é um número complexo. Menos 5J é um número complexo. E assim por diante. Voltando à equação quadrática, as soluções vão ser, portanto, x igual a 2 mais 4 vezes j sobre 2. E o sinal de menos nos resulta aí 2 menos 4j sobre 2. Dá para fazer uma simplificação, né? Tudo por 2 fica 1 mais 2j sobre 1, 1 menos 2j sobre 1. Então, as soluções para essa equação quadrática que nós temos aqui, x² menos 2x mais 5, serão x igual a 1 mais 2j e x igual a 1 menos 2j. Então, uma equação quadrática vai ter raízes, sempre vai ter raízes. Alguns casos, onde o delta é negativo, estas raízes serão números complexos. Uma observação bastante importante, aqui bem interessante inclusive, é que as raízes complexas de uma equação quadrática, elas sempre serão bem parecidas. Elas são conjugadas, isto é, elas vão trocar apenas o sinal da parte que carrega o j, que carrega a unidade imaginária. Então aqui nós temos vários conceitos que aparecem. Então, primeiro conceito é que a parte que não tem j é chamada parte real, e a parte que contém o j, que contém a unidade imaginária, é chamada parte imaginária. Além do mais, nós temos o conjugado.
Então, o conjugado de um número complexo, ele é o mesmo número complexo, exceto pelo sinal invertido aí para a parte imaginária. Então, nós podemos caracterizar o conjugado desta forma. O conjugado de um número complexo é o número complexo que inverte, que troca, que muda o sinal da parte imaginária. Por exemplo, se eu tenho um número complexo, vamos dar um nome para ele, de z. Z é igual a 2 menos 5i. O conjugado, que a gente denota com um tracinho em cima assim, ele é igual a 2 mais 5i. Ou, se você usar a letra j, né, como eu disse que ia usar, vamos mudar aqui para j, então 2 menos 5j, conjugado 2 mais 5j. E essa é uma relação mútua, né? Então, o 2 mais 5j é o conjugado do 2 menos 5j, assim como o 2 menos 5j é o conjugado do 2 mais 5j. Então, a gente diz que eles são conjugados entre si. E aí, falando um pouco mais sobre esse j, sobre essa unidade imaginária, nós temos a seguinte definição, né? O j é a raiz quadrada do menos 1. Então, esta relação fornece j ao quadrado igual a menos 1. Então, essa aqui é uma relação bastante importante também na hora das operações. Então, sempre que você fizer uma conta com números complexos, se aparecer j ao quadrado, é substituído por menos 1. Então, j ao quadrado ele acaba fazendo desaparecer, sumir a unidade imaginária, transformando isso para o número menos 1. E outras potências surgem também. Por exemplo, j elevado a 0 é igual a 1. J elevado a 1. J elevado a 1 é o próprio j. J ao quadrado é igual a menos 1. J ao cubo é igual a j vezes j ao quadrado. Então, nós temos j vezes menos 1, que é menos j. E aí, quando eu multiplicar mais uma vez, quer dizer, j elevado a 4, que é j elevado a 3, menos j, que multiplica j, nós vamos ter menos j ao quadrado, que é menos da fórmula. O j ao quadrado vale menos 1, então nós vamos ter uma regra dos sinais aqui, vai dar mais 1. E aí fecha o ciclo, voltando para o j elevado a 0. Então, na verdade, a gente tem sempre 4 potências de j, e somente estas, que é j elevado a 0, 1, 2 e 3. O j elevado à quarta potência, como eu disse, fecha o ciclo e volta tudo como antes. Isso significa que quando a gente tem equações como, por exemplo, quanto é j elevado a 100 mais j elevado a 21? Esse resultado aqui, basta dividir o 100 por 4, porque é isso que acontece, né? J elevado a 0, 1, 2 e 3. Nós temos 4 situações. E essas 4 situações são exatamente os valores para o resto numa divisão por 4. Então, quando eu divido um número por 4, pode ter resto 0, pode ter resto 1, resto 2 e resto 3. São exatamente esses 4 casos que nós temos para a potência da unidade imaginária. Então, voltando aqui, ó, j elevado a 100 é a mesma coisa que j, vamos lá, ó, elevado a 0. O resto é 0, então esse resultado é j elevado a 0 mais o 21 dividido por 4. Vai sobrar resto 1. Então, j elevado a 1. J elevado a 0 vale 1 e j elevado a 1 vale j. Quer dizer que j elevado a 100 mais j elevado a 21 é a mesma coisa que 1 mais j. 1 mais j é um número complexo da forma genérica, aí, uma parte real, nesse caso valendo 1, mais uma parte imaginária, também valendo 1. Lembra que a parte imaginária que eu falei, ela é na verdade o número que está aqui na frente da unidade imaginária. Então vamos escrever um número complexo na forma genérica. Então, na forma genérica, nós temos um número complexo chamado de z igual a mais bj, ou também, a gente gosta de escrever como sendo x mais yj, né? O a e o b são números reais quaisquer, o x e o y são números reais quaisquer, apenas mudou a letra aí. O j é a unidade imaginária, o a ou o x é chamado parte real, então só sintetizando aí nosso estudo, e o b ou o y, depende da letra que você usa, é chamado a parte imaginária. Então, lembra aí que
a parte imaginária é só o número que está na frente da unidade imaginária. E aí olha só o que acontece quando, por exemplo, nós temos o a ou o x igual a zero. Então, nesse caso, se o a for igual a zero, o nosso número complexo vai ser o quê? Vai ser a0 bj, b vezes j ou y vezes j. Esse número aqui ele é especial também, porque ele é um número imaginário puro. Então a gente coloca aqui, ó, imaginário puro, porque ele não tem parte real, ele é totalmente caracterizado pela parte imaginária. Esse número é exatamente o que acontece quando a gente extrai raiz quadrada ou raiz par de um número negativo, né? Então, por exemplo, a raiz quadrada de menos 16 que nós estudamos, ela é igual a menos 1 vezes 16, que é igual a 4 vezes a raiz quadrada de menos 1, que é 4j. Então, esse número 4j, ou seja, a raiz quadrada de menos 16, é um imaginário puro, 4j. E essa raiz aqui, né, essa estrutura vale para qualquer caso. Então, por exemplo, raiz quadrada de menos 20. Raiz quadrada de menos 20 é a mesma coisa que j vezes a raiz quadrada de 20. Então, sempre que tem um sinal de menos dentro de uma raiz par, a gente já sabe que isso aqui vai dar j. Né? Então, raiz quadrada de menos alguma coisa vai dar j, e raiz quadrada do valor correspondente agora positivo. Então aí a gente procede normalmente, né? A raiz quadrada de 20 é 4 vezes 5, então vai dar 2 raiz de 5. Ou escrevendo melhor isso aqui, fica 2 raiz de 5 vezes j. Lembra que j também é um número, a raiz quadrada de menos 1, então tanto faz colocar j na frente, ou j atrás, né? Ou j no meio, aí é um produto, e no produto não importa essa ordem dos termos. Então, como exercícios, nós temos esse primeiro aqui, identifique a parte real e a parte imaginária para cada número complexo. Então, nós temos 4 números complexos e eu gostaria que você identificasse os valores da parte real e da parte imaginária. O que você pode fazer é colocar a notação mesmo, né? Então, a parte real é denotada como real de z, e a parte real de z vale tanto, e a parte imaginária de z vale tanto. Então esse é o nosso primeiro exercício. O nosso segundo problema é determinar o conjugado para cada um dos números complexos do exercício anterior. Então vou voltar aqui apenas para registrar para vocês não precisarem voltar ao vídeo. Nós temos esses 4 números complexos, agora o segundo problema é determinar o conjugado de cada um deles. O nosso terceiro problema, calcule o número complexo na forma genérica. Essa forma genérica que eu coloquei para vocês é a forma z igual a x mais yj, onde tem letra j ou letra i é a mesma coisa, certo, pessoal? Às vezes eu coloco a letra i aqui e acabo me confundindo, né? Eu estou mais acostumado com a letra i. A elétrica está muito acostumada com a letra j, tá? Então já corrigi aqui. A forma genérica x mais yj. Então, essa é a forma que é para escrever esses números. Observe que as unidades imaginárias estão elevadas a potências variadas. Então, nós temos que identificar que potências reais são estas aí. Lembrando que as potências reais são i elevado a 0, i elevado a 1, i elevado a 2 e i elevado a 3. Nós não temos mais do que isso, certo? Então, esse é o nosso terceiro problema. Então, pessoal, esse é o primeiro contato com os números complexos. Essa primeira parte é bem rápida, apenas para entender que uma equação quadrática ela vai ter raiz, mesmo que o delta é negativo. Em muitas situações a gente descarta esta situação, porque nós não estamos interessados em delta negativo, não estamos interessados em raízes complexas. Mas esta aqui é a primeira parte, como eu disse. Na segunda parte da aula de números complexos, nós vamos utilizar várias propriedades, nós vamos entender as operações e as representações de números complexos. Vejo vocês na próxima. Até lá!